Meus caros, vocês sabem que aqui no Morning Show a gente dá espaço tanto para estrelas consagradas quanto para gente que tá em início de carreira, começando, como é o caso do nosso convidado de hoje aqui. Quem sabe se ele trabalhar direitinho, fizer direito a lição de casa, daqui uns anos desponte como redator, comediante, ator, apresentador, empresário, turista profissional, Fábio Porchat. Seja bem-vindo de volta ao Morning Show. É sempre um prazer estar aqui, é muito legal poder estar no Morning Show. Bom dia a todos, bom dia a todos. Fábio, cara, olha só, aproveita esse momento, já que eu tô dizendo todas essas coisas, olha pra aquela câmera ali, aquela que te foca ali, câmera da verdade. Né? Sim, sim. Peça uma oportunidade de trabalho. Por favor. Solicite, mostre seus dotes. Eu tô precisando mostrar meu serviço em algum lugar. O Brasil inteiro tá te vendo, Fábio Porchat. Entre 3 da manhã e 5, que deve ser o único horário livre da agenda do Porchat, imagina. Eu consigo dormir um pouquinho. Ô Fábio, depois de curtir essas férias aí adoidado, você voltou aí em grande estilo, voltou ao batente já, pisando fundo no acelerador, como a gente anunciou no começo aqui do programa. Você ontem estava à frente aí do Papo de Segunda no GNT, na sequência já engatou ali seu programa de entrevistas na Record, um papo com ele, William Vac. Como é que foi a conversa? Pois é, foi muito interessante, assim. Foi legal porque, imagina, o William Vac tem 50 anos de jornalismo e eu tenho 1 ano e meio de entrevistas. Então, assim, eu tava querendo saber o que ia acontecer. Ele foi muito generoso, assim, ele foi muito bacana, porque ele foi disposto a conversar, argumentar. Ele, obviamente, já respondeu isso algumas vezes, então ele tem isso mais preparado. Mas eu achei que conseguimos ter um bate-papo de igual para igual ali. Fiquei feliz com o resultado final. A sensação que me deu é que eu consegui perguntar tudo aquilo que eu queria perguntar. Né, e que eu senti que as pessoas também queriam, desde por que ele demorou tanto tempo para se pronunciar, o que aconteceu, como ele se sentiu, como ele percebe hoje as pessoas, enfim, falar um pouco da piada. Ao mesmo tempo, é isso, é o meu programa, eu chamo esse cara lá. Por mais que eu não concorde, eu acho que a piada foi racista, sim, eu falei isso lá, eu também não posso ficar batendo o tempo todo, porque ele Marília Gabriela já tinha te dado esse conselho. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que contrapor, mas não adianta você também agredir a pessoa, sim. Ele é seu convidado, se você não, então não chama, né, pra esmurrar a pessoa. Então eu fiquei bem feliz com a conversa, acho que repercutiu super bem, eu vi, assim, muita gente falando bem, acho que foi um bom programa de estreia, até porque é um convidado quente, né? Não, a bolaça dentro, foi total. Foi super, todo mundo entendeu que estreou o programa. Foi gravado ontem mesmo o programa? Foi gravado ontem mesmo. Ontem de tarde, né? Mas já tinha a ideia de que seria com ele a reestreia ou surgiu de última hora? Não, já sabia, eu que não tinha divulgado, com medo de poder jogar areia nessa entrevista. Ser rabiado pela concorrência. Porque como eu entrevistei no mesmo dia que foi ao ar, eu achei melhor deixar mais pra frente e foi também acertado isso. Quando ele pisou na Record, eu falei, agora vamos divulgar essa entrevista. Olha aqui, tem um trechinho desse papo aqui, vamos escutar, Porchat. Analisando hoje, vendo que muitos negros se incomodaram com aquilo e veem isso como racismo. É o tipo da coisa que você fala, entendi, aprendi uma lição, não faço mais esse tipo de piada. Claro, Fábio, você acha que eu levo esse negócio na boa? Você acha que eu posso considerar isso simplesmente uma coisa que, vem cá, pô, esquece essa p*** aí, deixa esse negócio pra lá? Claro que não. Você se arrepende disso? Óbvio que eu me arrependo, eu sou um cara normal. Eu falo palavrão, eu falo coisa fora de hora, eu xingo sem querer, eu sou normal. Não é normal quem diz que todo mundo é santinho e o nível de hipocrisia disso tudo é fenomenal. Agora, eu não acho que o vídeo em si tenha sido o grande problema, mas sim decisões e reações que ocorreram após o vídeo. Esse vídeo nunca foi ao ar. Isto nunca foi dito numa situação pública. Este vídeo foi roubado de um determinado lugar. Este vídeo foi colocado com uma determinada intenção. O que é legítimo. Olha aí já é uma posição dele inédita, né? Quer dizer, ele não tinha expressado isso arrependimento, em nenhum lugar, né? Exatamente, acho que essa era a intenção ali, de tentar tirar, né? De tentar fazer com que ele falasse. Ele já tinha falado pro site da Veja, nunca tinha falado em rede nacional, tinha comentado com a Folha e tal, mas aprendendo a fazer isso, a entrevistar pessoas, uma coisa que a Rosana Herman me falou muito, assim,
assim, você, Fábio, é uma pessoa curiosa, então deixa a entrevista te levar, vai indo por aquilo que você quer saber de verdade. E eu acho que é um pouco isso, assim, ouvindo o que a pessoa tá falando, claro que você vai preparado, você lê, você estudou, e você tem uma opinião, mas pra entender o que na hora também vai surgindo. E daí daqui a pouco quando ele fala, eu escrevi pra Folha, foi a hora que eu falei, mas você demorou demais pra falar, porque eu achei isso do caso dele. Já que ele quer se defender, por que levou tanto tempo? E ele fala, porque eu não podia, porque a emissora não deixou. Botou rédeas, né? Aí ele falou, botou rédeas. Eu falei assim, pô, mas pra você se defender, ele não podia. Então foi muito bacana poder ouvir esse cara, que é um cara importante pra caramba, que cometeu um ato bastante equivocado, claro, ao mesmo tempo, é o que ele falou, não foi público, ele falou ali para um amigo dele, alguém filmou, alguém botou, eu até falei isso na hora, eu falei, o Rocha que expôs esse vídeo, foi um furo jornalístico dele, porque ele tinha um material na mão, ele vê o William Vac fazendo esse tipo de coisa, ele, não sei se foi um furo jornalístico e tal, mas o que eu fiquei feliz é que estreiei em grande estilo, no sentido de que todo mundo sabe que o programa voltou. Boa. O William Vac foi um nome que botou o programa na boca do povo. Isso você sentiu verdade no William Vac, nas respostas dele? Senti mesmo, assim. Teve uma coisa muito interessante que aconteceu, que foi o seguinte. Ele, um cara muito preparado, ele mesmo diz que lida com a ansiedade muito bem, porque já trabalhou na guerra e tal. E ele, quando ia entrar, já tinha ido conversar com ele no camarim, mas na apresentação dele eu falei, William Vac, um jornalista, escritor, 2 prêmios ESSO, e que aconteceu isso aqui. E botei o vídeo pra plateia assistir e falei, então vem pra cá, William Vac. E eu senti que isso podia ter sido um grande problema, porque isso podia ter deixado o cara bravo, sei lá. E ele entrou, e isso tirou um pouco do conforto dele. Claro, você bota pra 150 pessoas um vídeo que realmente não é legal. Ele entrou um pouco... Podia entrar vaiado, inclusive. Poderia, por exemplo. Mas ele entrou desconcertado e isso me ajudou muito na entrevista. Eu senti a plateia um meio pouco... fria, né? Super, a plateia tava contra. Ô, Porchat, hoje o presidente Lula vai ser julgado ao vivo às 13 horas pelo STJ. E na estreia do teu programa, ontem nós tínhamos 4 piadas seguidas sobre o Dória, de um episódio que já faz 25 dias, do Zeca Pagodinho. Você vai fazer piada contra o Lula ou é só contra o Dória? Eu faço bastante. Aliás, ontem no clipe do Vai Malandra tinha Lula preso amanhã, inclusive. Não sei se você viu o clipe, eu falava isso. Então a gente sempre brinca com todo mundo. Falei do Moro, que vira herói nacional, porque bota o Lula preso amanhã. Então a gente no programa isso foi uma coisa que eu me surpreendi bastante lá na Record, porque eu achei que eu não ia poder falar de política e tal. E eu já fiz piada com a com o Renan, com o Gilmar Mendes, com toda essa gente, e nunca teve um nunca teve um não pode. Temer, a gente bate pra caramba, Dilma, Lula, enfim. Então eu fiquei bem feliz de poder ter essa liberdade política. Claro que agora vai vir as eleições aí, entra aquela tal da lei que não pode falar não sei o quê, mas de um modo geral a gente fala de todo mundo. Por que você não fala de religião agora, então? Já que vai entrar ali. Religião é um assunto proibido lá. O Crivella, pode bater no Crivella? Já bati, inclusive. Já falei da prefeitura, já mostrei às crianças que a prefeitura queria que as crianças tivessem o tipo sanguíneo na coisa, que vão blindar as escolas do Rio, enfim. Já falei que o Crivella, inclusive convidei o Crivella para ir ao programa já algumas vezes. Acho que ele estava viajando, enfim. Não foi no carnaval? Ele estava na Europa vendo coisas importantíssimas, mas fala-se de tudo. Eu acho que religião é um assunto que na TV aberta não se fala muito. Se você ver, o Jô nunca brincou com religião, o Danilo nunca falou de religião, o Adnet quando fez, porque no fundo na TV aberta a religião é um assunto assim, acho que pro delicado. Brasileiro é um assunto delicado. Eu acho que eu tenho, e por isso me sinto bem, eu tenho vários espaços para poder falar de tudo. Então o Porta dos Fundos, por exemplo, é um lugar onde eu posso falar de religião tranquilamente, do jeito que eu quero, da forma que eu gosto de fazer brincadeira. Então pra que tentar fazer na Record uma piada com religião que pode fazer com que o público... Se eu posso ter o Porta dos Fundos que atinge o público que eu quero da mesma forma. Então o bom é de ter vários espaços e estar no Papo de Segunda e poder dar opinião de um jeito, estar no programa do Porchat entrevistando, dando opinião de outro, é poder falar de tudo que eu quero
qualquer lugar. Fábio, o Gregório do Vivier e o João Vicente de Castro são bem claros quanto à posição política deles. Embora o Gregório até 2 anos atrás não falava que era petista, falava, não, eu imagino. Ele é PSOL, não é nem petista. É esquerda. Ele é PSOL, que é pior, né? Quer dominar a nossa PT. liberdade com uma metralhadora, dando machadada na cabeça de todo mundo. Mas enfim, não, isso é mais o PC do B, mas é tudo a mesma coisa. Eu ia falar, isso aí não é PSOL, não. É mais PC do B. Eu confundi as bolas aqui, mas o PSOL também não tá muito distante. Mas não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte: eles vão agora em showmício, em comício, em reunião do PT e tal, vão lá mostrar apoio, já foram, pelo menos recentemente. E eu já vi fazer vídeo do Porta dos Fundos, aquele da eleição, justificando o voto e tal, batendo no Crivella, no Lindbergh. Só que eu não sei muito a sua posição, eu não sei o que você acha que vai acontecer hoje. Por exemplo, você gravou ontem um vídeo falando que hoje acha que Lula vai ser preso e tal. Independente do que você acha que vai acontecer, o que você quer que aconteça? Você é do foi golpe, não foi golpe? O Lula tem que ser preso, não tem? Qual que é a tua posição nesse momento do Brasil? A minha posição é que temos que investigar todo mundo, a corja é muito grande. O William Vac falou uma coisa interessante ontem, que a Lava Jato, ela, entre aspas, destruiu a coisa política brasileira, porque realmente todo mundo está envolvido, é um negócio impressionante. Em todas as esferas, em todas as camadas, do presidente que recebe uma mala de dinheiro, ao deputado, ao vereador ali, a Câmara do Alerj no Rio de Janeiro, onde todo mundo vai... É uma loucura, você tem no Rio de Janeiro 3 ex-governadores presos. Então, assim, é uma falência absoluta e total. Eu acredito, assim, nesses movimentos novos que estão surgindo aí, sei lá, o Luciano falou desse agora, esse renove. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, porque alguém tem que tentar fazer alguma coisa. Mas é óbvio, tem que prender essa gente toda, tem que ir atrás. Eu acho sim que o Lula é culpado, eu acho que o Lula é safado sim, eu acho sim que não tem como não saber, não tem como Dilma não saber. Eu não acredito muito em partido. Eu sei que é assim que funciona, mas eu acho que tudo é safado, tudo é problema. Então eu nunca defendi muito partido, nunca achei assim, o PT é bom, não, o PT é horrível, tá, porque o PSDB é bom, não, o PSDB... Então essa coisa de partido é difícil, eu prefiro acreditar nas pessoas. Na eleição no Rio, por exemplo, eu apoiei o Freixo, mas apoiei assim, declarando o meu voto. Eu não sou muito de ir lá pra rua, me envolver, até porque eu quero estar livre, não quero ter rabo preso, pra poder falar de todo mundo, pra poder sacanear. E se amanhã eu achar que o Freixo fez uma bobagem, eu poder falar do Freixo. Se eu achar amanhã que o Dória fez uma bobagem, eu poder falar do Dória. O que você estava falando me leva a crer que você é a favor, por exemplo, de uma candidatura avulsa, uma candidatura independente. Também acho irreal, né? A máquina faz com que isso seja impensável. É muito partido, é muito dinheiro. Eu estava, por exemplo, conversando até sobre a Marina, eu ia falar Marina Lima, Marina Silva. A Marina Silva, por exemplo, que foi quem eu votei para eleição, para presidente na eleição passada. Eu brinquei ontem com a Marina, inclusive, falei que ela em 2017 ela tinha que concorrer ao Oscar de efeito especial, porque ela sumiu, desapareceu e tal. E alguém falou para mim um dia uma coisa interessante que eu não tinha me dado conta. Ele falou, cara, a Marina não tem dinheiro para fazer campanha. Então o que significa que se eu falar amanhã para você, vai para Brasília, o Aécio pega o jatinho dele e pousa em Brasília às 3 da manhã. A Marina tem que ir para Congonhas, ela tem que comprar a passagem dela, ela tem que ficar na fila, entrar, pegar, pousar no aeroporto, pegar um ônibusinho, pegar um táxi. Parece uma bobagem, mas faz total diferença quando você tem a máquina por trás. A hora que você quiser, você vai para onde você quiser. Vai para Rondonópolis. A Dilma vai, o Lula vai, ele pega o jatinho e chega lá. A Marina tem que ir para Roraima, tem que pousar em Boa Vista. Então é um negócio curioso, assim, como realmente a gente não se dá conta de que o dinheiro também atrapalha muito a caminhada, não só em divulgação, mas em locomoção da pessoa. Fábio, o politicamente correto, como é que ele atrapalha as tuas várias atividades? Opera como autocensura? Eu acho que o politicamente correto fez uma coisa muito boa, que é fazer as pessoas pensarem antes de falar. É ótimo pensar antes de falar, para qualquer coisa, para comédia, para um economista, para um político. É interessante que a gente pense. Claro, a gente não pode se autocensurar. Eu não posso dizer, ai meu Deus do céu, não vou nem pensar nisso. Não, você pode ter uma ideia, pensar uma piada e pensar, pode dar merda. Pode dar problema isso aqui.
E aí você se analisa de novo e olha e pensa, não, mas eu tô falando uma coisa que eu acredito, eu acho que não. Você pode mostrar pra alguém o que você acha. Eu acho que isso fez muito bem, porque as pessoas passaram a trabalhar mais em cima do seu material, seja ele uma piada, seja ele um pensamento. Então eu acho que nesse sentido, é claro que tem de tudo. Tem desde as pessoas que acham que tudo tá errado e tal, mas é porque tudo é novo. Pra todo mundo é novo. Pra quem tá batendo e pra quem tá apanhando. É tudo novo pra todo mundo. Poxa, é ano de eleição, você mesmo falou que tem várias restrições aí do que pode ou não pode falar, mas você faz um talk show. Nos Estados Unidos, por exemplo, é tradição que os candidatos compareçam a todos e até se sujeitem a brincadeiras e tal. Vocês vão tentar fazer isso no programa do Porchat esse ano? Eu queria muito poder entrevistar os presidenciáveis. Pela lei, se você entrevistar um, tem que entrevistar todos, o que eu também não acho ruim, acho bom poder falar com todos. Não sei, vou estudar um pouquinho mais a lei quando for mais pra frente pra entender, porque eu não sei se assim, se todas as perguntas têm que ser as mesmas, se tem esse lugar assim. Mas tem uma coisa engraçada de entrevistar político, que pode ser muito legal, mas todos os políticos que eu entrevistei no programa, eles não falam olhando pra mim, eles falam olhando pra câmera. Sim. É muito São super curioso. treinados. Ele fala, todo lado ele fala, Fábio, a verdade é uma só. Você tem que... Eu falo, peraí, eu tô aqui do lado. É muito interessante como os políticos... Mesmo o cara já eleito, ele usa o... Ele sabe. Ele é o palanque treinado, dele né? mesmo. Os caras são total. Então eu fico só com medo de também de você cair um pouco nesse lugar, de político escorregadio, e aí você pergunta uma coisa, ele responde com outra informação falando de outra. E entra nesse lugar, né? Porque se você, ainda mais hoje em dia, internet, todo mundo falando, você bate numa pessoa e fala, tá vendo? Tá batendo nele, bateu porque num, aliviou pro outro. Então, Ô, Fábio, você tem um convidado, assim, um entrevistado que é teu sonho de consumo? Quem que passa pra... Você deu uma bolaça agora com o William Vac abrindo essa temporada do programa. Tem algum que você gostaria muito de entrevistar? Eu queria entrevistar, assim, todo mundo de verdade, assim, é um programa em que o não de hoje é o sim de amanhã, porque um programa diário de entrevista não dá pra escolher muito. É claro que é uma pena não poder entrevistar ninguém da Globo, por exemplo. A Maria... Rola mesmo isso. Não pode, eles não liberam. Então eu ficaria felicíssimo de poder entrevistar o Faustão, por exemplo, que eu acho um puta cara genial, conversar com a Tata Werneck e o Adnet junto, sabe assim? Falar com essas pessoas eu acho muito bacana. Mas em sabendo que não adianta tentar falar isso, eu acho que muito legal poder entrevistar o Ratinho, por exemplo. Eu acho que esse é gênio. Tem coisa ali pra falar. O programa do Ratinho, não sei se você acompanhou recentemente, é muito curioso. Eu não sei definir o que é aquilo. É um fenômeno. É um fenômeno, é ambulante líder. ainda, porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. É uma loucura aquele programa. Eu queria entender dele como é que ele chegou naquele formato, como é que ele falou, é isso mesmo, é isso aí. Então, por exemplo, isso. Eu queria muito entrevistar o Fábio Júnior, que nunca fala com ninguém. O Jô Soares seria uma grande entrevista, ficaria super feliz. Você falou vários. Você falou... Silvio Santos, mas Silvio Santos é impossível. Não pode dar O entrevista. Arcon já revelou aí, mas é o seguinte, morrer. eu ia te dar a opção, porque nós estamos com o Silvião aí. Você pode ter uma chance com ele aqui no Morning Show. Solta aí, Bruno. Mas é o Fábio Porchat que tá hoje. Ô Fábio, você nunca ganhou. Eu acho que você nunca ganhou o troféu imprensa. Ou você ganhou? Mas enfim, a minha pergunta é muito simples. Preste atenção na pergunta. Senão você pede ajuda dos universitários. Mas a minha pergunta, Fábio, é a seguinte. Quando as pessoas chamam o Silvio Santos de misógino, de machista e de sem noção, vocês acham que elas estão de mimimi ou vocês acham que elas estão cobertas de razão? Pode responder. Um abraço. Tchau. Eu ganhei o troféu imprensa domingo. Ele não lembra, O Silvio não né? sabe, né? Melhor programa de entrevista pelo voto do público. Fiquei super feliz, inclusive. Foi muito legal. Ano que vem vou lá receber meu troféu imprensa das mãos do seu Silvio. Que foi uma coisa muito interessante. Quando eu saí da Globo, a primeira coisa que eu fiz foi falar pra minha assessoria, pelo amor de Deus, marca de ir no Silvio Santos, que eu quero conhecer esta pessoa, porque ele é muito... A minha vida inteira eu assisti o Silvio Santos, ainda mais que eu morei em São Paulo os 19 primeiros anos da vida, ou seja, eu assistia muito o SBT, né? Eu era aquele cara que assistia a Sessão das 10 e a reprise da Sessão das 10. Topa Tudo por Dinheiro, né? Topa Tudo por Dinheiro é um clássico, músicas e tal. Agora, voltando à pergunta, o Silvio Santos, hoje em dia, ele já tá completamente doido, ele deixa a calça cair, ele encoxa ela em Ganzaroli, ele fala que vai comer não sei quem, é uma loucura, né? Mas você acha que ele faz pra zoar ou ele faz porque acha por bem que é ok? Sei lá, eu acho que é uma mistura de tudo. Eu acho que é uma mistura de um homem que já tem 85 anos
ele é o Silvio Santos, com vamos zoar e vamos se divertir. Eu acho que é uma grande mistureba de tudo. E eu acho interessante, assim, que as pessoas falem, por exemplo, do Silvio Santos, que é um cara consagrado, é um cara que é unanimidade, né? Todo mundo ama o Silvio Santos, ele é muito divertido. Mas é legal que hoje em dia a gente possa questionar as unanimidades, que a gente possa falar, pô, o Silvio falou uma coisa dessa, não pode mais, Silvio. Você faz um negócio desse, não se faz mais esse tipo de coisa. Até um gênio como o Silvio tem que entender que os tempos também são outros. Fábio, Então, o seu programa tá entrando aí na temporada agora, inaugurando uma nova temporada. O que dá para esperar dele? O programa de entrevistas da Record, tô me referindo. O que a gente pode esperar para esse programa? Tem alguma mudança significativa? Algum convidado que você já pode adiantar pra gente? Eu fico muito feliz porque o programa deu certo, assim, ele funcionou, estreou num trilho, a gente, claro, tá melhorando, tá mexendo, tem 1 ano e meio de programa já e só, ao mesmo tempo. É muito pouquinho, mas já dá, um programa diário dá uma cancha de você entendendo, corrigindo os erros ao vivo e tal. Sim. Então a gente vai manter muita coisa que tá dando certo, até porque acho que tá cedo pra mudar tudo, pra falar, vamos sair, não, queremos coisas novas. A gente vai manter, o Paulo Vieira continua lá, ele encaixou super bem, ainda faz o Emergente com a gente, um quadro que tá muito divertido. Muito bom. O Pé da Letícia super ornou ali, o Cambota é um cara muito bacana, vão ter uns clipes do Cambota. Agora a gente vai fazer, nesse clima de presidenciáveis famosos, a gente vai fazer um quadro Brasil Dividido, que é e se os famosos fossem candidatos. Então vai ser, sei lá, Anitta candidata junto com o Mr. Catra, e vão ter comediantes defendendo as candidaturas. Brasil Dividido. E acho que vai ser bem legal esse quadro, a gente vai fazer, vai pilotar isso. Vamos fazer uma espécie de papo de segunda, só que com youtubers, pra entender a opinião desses caras que são formadores de opinião. Os moleques têm milhões de seguidores, e será que eles só fazem aqueles vídeos assim, curiosos, soltando pum pelo sovaco, ou será que eles têm opiniões legais pra falar? Então a gente vai botar esses caras pra debater assuntos sérios, e acho que isso pode ser muito legal. Agora, ainda nesse assunto também, voltando um pouquinho na questão do troféu imprensa, que você ganhou lá do troféu da internet, você até falou, brincou na internet, que a voz do povo é a voz de Deus. Agora, na crítica especializada, venceu o De Noite com o Danilo Gentili. Eu não sei se você assistiu Eu tava viajando, mas troféu imprensa. falaram. Alguns jurados falaram nas suas justificativas que o programa do Porchat ainda não sabe muito o que quer, se quer mais show, se quer mais entrevista, que às vezes é muito circo. Você concorda com esse tipo de crítica? Eu acho que tem de tudo. A entrevista ontem, por exemplo, o programa do William Vac foi bem interessante, porque começa com um clipe eu de Anitta, seminu dançando na laje, tem um sketch eu com Paulo Vieira falando do Oscar, eu faço piadas falando de política e corta para uma entrevista seríssima com o William Vac. Eu acho que televisão é entretenimento, tem de tudo. Eu acho que tem programas mais engraçados, tem programas mais show mesmo, tem programa que é só piada e brincadeira, tem piada que não, é entrevista séria. Até porque não adianta só querer fazer um programa seríssimo de entrevista e ficar ali firme e forte, porque você não abre margem pro cara se divertir no fim da noite e tal. E no fundo, tudo bem, o programa do Bial é realmente o programa mais sério mesmo, até porque o Bial não é comediante. Mas o do Danilo faz um monte de brincadeira, tem o Mestre Mandou, eu assisto bastante, porque eu assisto a concorrência. E ele faz um monte de tipo de brincadeira também. Eu não sei, acho válido. Se várias pessoas estão falando isso, da crítica, acho que vale a pena prestar atenção e ouvir o que eles têm a dizer. Mas tem funcionado, assim, eu tenho assistido e acho que o meu próprio programa e me divirto vendo, mas acho sim, poderia de repente caminhar. Não é um programa só de entrevista, isso realmente não é. Porchat, vocês já testaram muitas coisas no programa, imagino. O que você percebeu, por exemplo, que não dá certo? Que não dá certo? Não, por exemplo, não dá certo querer falar sério com alguns convidados. Tem convidado que vai lá que é pra brincar mesmo e é pra falar rapidamente do que tá acontecendo e foi. Não adianta querer se aprofundar numa questão. Você quer ver uma entrevista que eu fiz com o pessoal do Carrossel? Foi lá o Jean e eu sempre esqueço o nome japonês dele, Kokimoto. E aí, em dado momento, eu resolvi fazer umas perguntas meio... Mas vocês, como é que lidam com dinheiro na carreira? E eles não sabem, eles são crianças. Não adianta eu querer ficar falando com as crianças de um jeito cabeçudo,
raçudo e tentar me aprofundar, porque a entrevista ali tem que ser de um outro jeito, tem que ser mais brincalhão. Tanto é que terminou com a gente lutando boxe, com as mães lutando boxe e tal. Então não adianta querer ser serião o tempo todo com todo mundo. Então isso foi uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que vi que não dá certo, por exemplo, no começo já saquei isso, é seguir uma entrevista à risca do que foi pré-definido eu com os roteiristas. Porque a entrevista, ela tá mudando, ela é viva. Então se eu faço uma pergunta, o cara responde, a Maitê, por exemplo, tá no meio da pergunta, ela fala, não, é porque eu já quebrei 24 ossos do meu corpo. E seguiu falando. Até que deu 1 minuto quando ela terminou, eu falei assim, Maitê, eu queria só voltar. Como é que você quebrou 24 ossos do que... Como é possível? Em que momento? Aonde ao mesmo tempo você foi atropelada? Então eu poderia seguir uma entrevista e continuar falando, mas eu quis ouvir o que ela tá falando. Eu acho que essa coisa da escuta, cada vez mais eu tento estar mais aberto para ouvir o que a pessoa tá falando ali na minha frente. Eu lembro logo no segundo mês, assim, eu fui entrevistar a Simoni e tava conversando e tal, e eu não sei se foi a plateia falando, eu preocupado com pergunta, alguém falando do meu ponto, mas conversando com ela, passou, quando eu fui ver no ar a entrevista, daqui a pouco eu falei, de idade, quantos anos você tem? E ela falou assim, eu nasci dia 1º de julho e tal, e é o dia do meu aniversário, e eu não ouvi porque é óbvio, qualquer pessoa no mundo que fala que nasceu no dia do aniversário, fala, e eu também, óbvio, né, a primeira coisa. Passou batido. E passou batido, aí eu olhei e falei, eu não quero nunca na vida que passe batido isso. É uma bobagem, um detalhe que o público nem sabe, jamais Poxa, eu queria inverter a pergunta, quem você não levaria no teu programa nem por decreto? Eu levaria, acho que todo mundo, é isso que eu falei, não dá pra não levar. Eu sinto, por exemplo, que vale a pena, estrategicamente é importante, por exemplo, o William Vac foi o primeiro convidado, mas foi importante que na semana, eu já comecei a gravar semana passada, então eu desenferrujei um pouco para entrevistar um cara do peso dele, do peso do William Vac. Então acho que estrategicamente vale se perceber e se munir. Quando você vai entrevistar pessoas, você vê, eu lembro da Maria Gabriela, que para mim é a melhor entrevistadora que a gente tem, ela foi entrevistar o Silas Malafaia e ele deu a volta dela. Por quê? Porque é um cara que responde a mesma coisa há 40 anos, 20 vezes por dia. Exato. Então ele tem todas as respostas prontas, como a gente meio tem quando perguntam pra gente alguma coisa e a gente escapole. Então a gente tem que saber que a pessoa chega lá muito já preparada e muito sabendo o que vai vir. Por isso que é bom quebrar. Eu tava vendo ontem, alguém me falou ontem na entrevista do Bill Maher, não lembro com quem agora, mas era um cara super religioso e tal, e que já também foi tudo preparado. E quando ele chegou, o Bill Maher olhou e falou, nossa, você é a cara do Bruno, aquele personagem do Sacha Baron Cohen. E aí, o cara na hora jamais ia esperar que ia receber uma sacaneada meio bullying, entendeu? E se quebrou todo. Então acho que é isso que tem que ser perspicaz nesse lugar. Então eu acho que eu entrevistaria todo mundo, claro, entrevistas mais difíceis e outras mais tranquilas. Meu Deus, não sai do meu pensamento aqui como é que esse cara faz pra segurar essa verborragia enquanto entrevistador. Porque enquanto entrevistado, meu amigo, o cara desembesta a falar, que é impressionante. A gente já volta com o Fábio Porchat pra falar mais ainda aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho, segura aí, 11 em ponto, horário de Brasília. A gente está recebendo aqui no Morning Show, nessa terça-feira, o comediante, apresentador e turista profissional. Olha que maravilha a profissão desse sujeito, Fábio Porchat. Que delícia, hein, Porchat? Muito bom, viajar é a melhor coisa do mundo. Eu quero saber disso aí, mas antes vamos ver como é que tá a nossa hashtag aí, Porchat no Morning. A galera pode participar, hashtag Porchat no Morning, mandando perguntas, gifs, memes maravilhosos. Ó, a Karina Oliveira diz, Porchat é muito agitado, imagina essa criatura quando era criança, coitada da mãe dele. Era mesmo, e sempre fui assim, eu fui fazer um dia, minha mãe me levou fazer propaganda, eu pequenininho, terminou o dia, a mulher falou, seu filho é muito bonitinho, mas não traz mais não, porque ele não para de andar de um lado pro outro. Imagina, o cara é assim agora, olha aí, ó, hiperativo, imagina quando moleque ainda. Daí, manda a sua pergunta aqui pra gente, hashtag Porchat no Morning. E a gente falou, né, do programa de entrevista, do teu programa na Record, mas e o Papo de Segunda? Como é que é? Você tá... Estreou ontem o Papo de Segunda, foi muito legal, fiquei super feliz, é uma coisa diferente, apesar de parecer, mas esse é o meu medo ali, porque eu tô ali junto com o Emicida, com o Francisco Bosco e o João, que é remanescente da antiga temporada. Sim. E eu tô cumprindo a função que o Taz cumpria lá atrás, que é meio de mediar aquele papo. E é diferente de um programa de entrevista, e é uma coisa que eu tentei fugir, que é justamente tentar entrevistar os caras. Então tem um assunto. O que vocês acham? Não tem que ser o que vocês acham.
acham, tem que ser o que vocês acham junto com o que eu acho também. Uma conversa, né? Eu tenho que falar junto com aquilo, mas ficar preocupado em ver se tá todo mundo falando, se o tempo de distribuir aquilo ali é uma coisa que eu nunca fiz. Espero eu que com o tempo vá criando também casca e amadurecendo e melhorando. Muda a pegada também? Porque você tinha o Chico, né? Antes tinha o Léo Jaime, não é? O Chico Sá, o Taz, o Léo Jaime e o João Vicente. O programa rejuvenesceu, né? Mas o conteúdo... O papo, as conversas, os temas. Continuam os mesmos no sentido de ser atuais, né? O programa é ao vivo, toda segunda-feira, 10h30 no GNT. Então são as coisas que estão acontecendo. Ontem a gente falou sobre o prazer feminino, porque tem a série do GNT que estreou, Desnude. A gente falou sobre o debate, porque era o primeiro programa. Então a gente tava falando muito do que tá acontecendo. Era um programa onde o João Vicente era o mais jovem, era o pivete da história toda, e agora ele é quase que o mais velho. Então, assim, mudou a cara, e é legal porque são opiniões bem diferentes, as pessoas vêm de lugares diferentes. Então, eu não conhecia pessoalmente o Francisco nem o Emicida, então todo mundo ali tá se conhecendo pela primeira vez. Então, eu acho que a estreia ontem foi muito legal por isso, porque a gente conseguiu fazer a coisa acontecer, andar, todo mundo falou, expôs a opinião, e agora tá entendendo, tá tateando. O Francisco Bosco nunca fez televisão, tá fazendo a primeira vez. O Emicida é um cara que não tá todo dia na TV, apesar de, obviamente... E tá de outra maneira também, exatamente, tá de outra maneira. Então é muito legal, todo mundo ali tá se entendendo, e acho que já foi uma boa estreia por isso. Porque tem outro célebre, digamos, uma personagem da mídia que quer perguntar pra você também. Solta o Fuque aí, Brunão. Amigo Fábio Porchat, você sabe o quanto eu te admiro, sou um fãzaço seu. Eu quero te perguntar o seguinte, e vem aqui no meu programa quando o pastor liberar, hein? Quero te perguntar o seguinte, o que você acharia de eu me candidatar à presidência da República? Discorra aí sobre o assunto, que é a sua opinião. Um abraço. Eu acho ótimo. Primeiro assim, você conseguiu sacar quem é que o nosso imitador tem limitações. É o Raul Gil, né? Não? Ah, não. Não, o Raul tá aqui, ó. Quer perguntar, Raul? Pode. Fábio Porchat, se perguntar, só vai falando aí, ó. Eu acho que o Luciano ia ser muito curioso ter o Luciano Huck concorrendo à presidência, né? Quer dizer, nessa onda meio Dória, meio Trump, assim. Claro que ele também é um empresário, enfim, imaginou que ia se cercar de boas pessoas, mas ele tinha a melhor das intenções, pelo menos isso. Hoje em dia a gente vê tanta gente com a pior das intenções, e quem já tá aí, esses pré-candidatos que a gente vê aí, que já é mais ou menos isso, né? É uma certa tristeza ver que não sobra ninguém, e essa desistência da população, né? Acho que os políticos conseguiram o que eles queriam, que é todo mundo falar, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco, não adianta votar em ninguém que nada vai mudar. Isso só é bom pra eles, é péssimo pra todo mundo, porque os caras falam que maravilha, então continua elegendo essa escorja aí que a gente vai seguindo. Então em algum lugar tem que ser um pouco otimista, tem que entrar nesse... Eu vi o Cortella falando aqui sobre isso, sobre ser otimista, que o pessimista é um vagabundo que já desistiu de tudo, é muito legal. Então acho que é isso, em algum lugar a gente tem que ter, dá pra mudar. Muda. Se a Colômbia mudou, lembra? A Colômbia era um lugar horripilante, morria-se gente. De repente a Colômbia é um lugar seguro para estar. Não foi um milagre, foram ações que foram feitas, estudos, planejamentos. É isso que é a grande tristeza quando você vê essa intervenção no Rio. Porque não adianta, claro que vai adiantar, vai chegar lá, vai ficar isso. Entrou na favela, Vila Kennedy, ficou lá 2 dias. Saiu, os traficantes botaram as barricadas de volta. Não adianta se não tiver planejamento. E todo mundo sabe isso. Se eu, que sou idiota, sei disso, o imbecil que é pago pra saber disso sabe muito mais. Se todo mundo sabe de onde vem as armas, todo mundo sabe de onde vem as drogas, e não tem ninguém lá, por que não tem uma intervenção militar na fronteira do Brasil, onde entra tudo isso? A quem que não interessa fazer com que entre? Prende o traficante. Pra gerar emprego. Mas quem que tá comandando esse traficante? É óbvio que tem muito político lucrando com essa violência e com esses traficantes. Então, assim, só dá uma pena de ver que parece, a sensação é que não vai dar certo, não tem como, tem que botar uma pessoa que essa pessoa vai resolver. É o Trump falando, let's make America great again. Sim, mas great como? Not great again, let's... Poxa, você lida com tantos públicos e com tantas mídias, teve alguma crítica que você recebeu e que fez você repensar o teu trabalho ou redirecionar? Você tem esse tipo de resiliência?
Super. Inclusive, por exemplo, isso, o comentário deles falando lá de é muito show, pouca entrevista. Lá no começo, o pessoal falou um pouco assim, tô achando que tá um pouco, durante a entrevista tá tendo muita brincadeira. E eu parei para analisar e achei que tinha razão mesmo. Podia ir mais na entrevista. Então, fui ouvindo o que Flávio Rico fala, Maurício Sticer, Kogut. Eu vejo o que esses críticos de TV falam. Claro que você não acha que tudo e todo mundo tem razão. Em algum lugar você pode discordar e tal. Mas eu ouço sim, acho que vale a pena prestar atenção, porque é uma gente entendida. São pessoas que sabem ali mais ou menos do que estão falando. Tem gente muito legal, Feltrin. Então, eu ouço sim e discuto com a equipe. E falo, o pessoal tem falado isso e eu acho que em algum ponto tem razão. E alguém fala, é verdade. Eu acho que o programa, e natural disso, no começo, ele flutuou um pouco, justamente entre show, entrevista, o que é, e ele foi encontrando o seu caminho natural, onde tem metade dele é entrevista, a outra metade, porque no fundo é um pouco que, se você for ver os late shows americanos, eles já entram nesse caminho. O Jimmy Kimmel brinca com todo mundo, o Jimmy Fallon faz um monte de brincadeira, é um pouco o talk show moderno, que saiu um pouco daquele lugar que o Jô fez tão brilhantemente, que era sentar e conversar sem parar. Nada contra, mas tem uma nova cara o talk show, que é sim de brincar, de poder fazer sketch, de poder fazer paródia, de poder fazer brincadeira no palco. Então eu ouço sim, assim, o que as pessoas E as críticas falam. das redes sociais? No começo do programa, as pessoas reclamavam muito que os tweets que apareciam na tela eram muito pequenos, não dava pra ler. E eu tava achando que dava pra ler, mas eu falei, bom, se tá todo mundo reclamando, liguei lá na Record, falei, aumenta aí. E aumentamos. Então, assim, parece uma bobagem, mas foi uma coisa que foi o público que mudou, foi o público que modificou. Eu tento prestar atenção muito no que se comenta ao redor, mas eu ouço mais, assim, gente que eu respeito e gosto e entendo e tento ser muito crítico a mim. Porque na internet tem de tudo. Gente falando, é um horror, porque que nojo que você existe, até você é um gênio, é o melhor que aconteceu na televisão nos últimos 100 anos. Então, assim... É difícil ter um parâmetro. Dentro disso, eu tenho uma pergunta muito boa pra te fazer, porque você tá muito político, a gente tá muito também político com você. Eu queria saber... Tem que ser boa mesmo agora. Muito boa, É uma pergunta boa e humilde Então agora, temos hein? mais uma estreia aqui. A pergunta boa e humilde. Vocês não tinham me Pergunta boa descoberto do ainda? Caio. Dentro do horário de É o vocês. Lombardi que vai O perguntar. Adnet, ele fica meio que atrás da trincheira. Não, eu não sou um programa de entrevista, eu não sou um talk show, eu sou um game show. Gentili é assumidamente um talk show e daí por diante. Dentre esses que disputam mais ou menos o horário, você, Adnet, Gentili, e tem o Tabet também na TBS, mas talvez outro nicho e tal. Você consegue elencar pra gente quem que é o mais sem graça até o quem que é o melhor? Não, vai colocar, eu sou o mais sem graça. Essa é o mais boa? sem graça é o Bial. Tem tem comediante, Ele não citou. Eu acho o mais engraçado de todos é o Lady Night, da Tata Werneck. Que pra mim não é nem um talk show, é um programa de humor. É muito engraçado, não só porque a Tata é genial e hilária, mas como a gente não quer nem saber quem é o entrevistado, você só quer ver o que a Tatá vai falar. Exato. A Tatá, ela faz tanta maluquice, ela fala tanta coisa que nem importa. Eu já vi entrevista que ela fez 4 perguntas, o cara nem respondeu, ele só riu. E ele tava maravilhoso, porque é isso. Tanto Então, que a entrevista com o especialista é um dos pontos altos do programa, né? Então funciona muito, eu acho assim, e falo isso pra ela, isso não é uma crítica, é uma constatação. O programa dela é um programa de humor. Olha aqui, Porchat, a gente pediu pros ouvintes mandarem perguntas pra você pelo nosso WhatsApp. Solta pra gente, Bruno. Esse daí não. Olha aí, esse é outro. Aí. Meu nome é Aldo, sou da cidade de Sumaré. E hoje não poderia deixar de participar do Morning Show, né? Com o grande Fábio Porchat, hashtag Porchat no Morning. A minha pergunta é a seguinte, Porchat. Você trabalha em uma emissora nitidamente controlada por pessoas de cunho evangélico. E hoje existe essa questão toda em relação à religião, à política. Como você lida com esses assuntos? E você faz o seu humor? Se você de repente se dá uma limada ali em alguns dos assuntos que você vai falar. Boa. Já foi censurado? Então, Pastor já chegou aí? Eu não cheguei nesse lugar. Porque eu entendo. Você meio que respondeu já durante mas no fundo assim, eu acho que se você vai na casa de uma pessoa e você chega lá e acha que o quadro é feio, você não fala, nossa, que quadro horrível. Você respeita a casa da pessoa, ela te chamou pra lá. Eu sou ateu
E a Record me contratou, sabe dos vídeos que eu faço no Porta dos Fundos, nunca reclamou, nunca falou de nada, nenhuma declaração que eu dei fora dali. Então não acho que precise eu chegar na Record, no meu programa, e fazer uma pregação contra, porque eu acho deselegante, acho que tem esse lugar. Claro, você poderia entrar e falar, pô, mas eu tenho que poder falar sobre tudo. E acho que ali posso. Mas em qual emissora se pode falar sobre tudo? De verdade. Na Globo tem um monte de coisa que eu sei que não se pode falar. Na Band, a mesma coisa. No SBT, a mesma coisa, de pessoas que eu converso. Nenhuma emissora de TV aberta pode falar tudo o tempo todo, entendeu? Cada uma tem um porém. Eu acho que é meio isso. E a coisa da religião foi aquilo que eu já respondi. Eu acho que num talk show ou na TV aberta, a religião nunca é um assunto recorrente. A ser explorado, então não me atrapalhou. Vamos lá, tem mais uma aí, Bruno. Solta pra gente, por favor. Morning Show, aqui é a Juliana de São Paulo. Eu assisti ontem o programa do Porchat. Infelizmente não foi do William Vac, eu queria muito ter visto, mas perdi. E eu queria saber assim, ele faz tanto de tudo, tem alguma coisa que ele não faria de jeito nenhum? Tem um monte de coisa que eu não faria. Por exemplo, cantar e dançar. Que eu sou uma tristeza, é um horror. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa no programa que tem a música, é tão triste, eu peço desculpas algumas vezes. Então é o tipo de coisa que eu acho que jamais farei é cantar e dançar. Fala, Paulinho. Mas pintar o cabelo é tranquilo, né? Pra fazer filme. Pra fazer filme, sim. Aliás, vocês estão meio na mesma tonalidade. Eu ia falar usando mesmo. Eu ia falar o nome de uma tintura, mas eu não vou falar. A tintura Gugu? É a nosso tom. Nosso tom. É o nosso tom. Tá aprovado, Gugu? Tá perfeito. Verdade. Mas você mexeu no cabelo pra fazer um personagem em filme. Eu fiz um Mude de Vida, Pergunte-me Como, um filme com a Dani Calabresa, que eu gravei, que eu filmei agora em janeiro e fevereiro. Então eu pintei o cabelo de preto e eu nunca pinto o cabelo. Então mulheres sabem mais isso porque eles fazem mais isso. Quando você pinta o cabelo de preto, pra botar de volta pro louro, você tem que passar por uma série de processos químicos que destrói o seu cabelo, o seu couro cabeludo. Tá sem brilho. Ele tá. Não tá sedoso? Juro que tá. Ontem eu peguei meu cabelo e falei, gente, ele tá grosso. Então você passa por uma gama de cores e esse é um momento até a gente escurecer mais um pouquinho. Ô, pessoal, eu queria saber o seguinte, você apresenta o maravilhoso Amigo Secreto da Record. Apresentei uma vez. Aí eu quero saber, e aí sempre tem assim... Saias justas. Aquelas saias justas, gente que não gosta do presente que recebeu. Verdade. Gente que não gosta da pessoa que tirou. É possível. Os caras falam isso no ar? Não fala. Então, isso que eu quero saber agora do Porchat. Qual que foi a situação mais inusitada ali que você presenciou no Amigo Secreto? Eu acho que aconteceu comigo isso. Uma coisa que todo mundo tira sarro e sacaneia. No primeiro Amigo Secreto que eu participei, o Ângelo Paes Leme me deu uma caixinha de som bonitinha, aliás, eu usei a caixinha de som. Só que o meu presente pra Milena Toscano foi uma viagem pro Peru com tudo pago e um curso de culinária. Talvez você tenha exagerado um pouco, não sei. Qual a orientação? Então, ninguém me deu orientação e eu fui assistir um vídeo do ano anterior. E o Rodrigo Fara deu uma moto pra uma pessoa. Eu falei, pô, se o cara deu uma moto, o outro deu um Labutan, o outro deu Saint Laurent, eu não posso aparecer com a caixinha de som. Foi o que pensei. Mas outros podem. Não, mas eu... Mas antes outro que você, né? Aquela cara de trouxa. Ô, Porchat, queria te agradecer mais uma vez a presença aqui no Morning Show. Sorte pra você. Alguma coisa que você gostaria de falar que não perguntamos? Talvez o Caio tenha aquela pergunta boa, né? Que ele disse que era Vamos esperar ele voltar. Vamos esperar ele voltar, Não, cara. na verdade, pra falar, você falou de que eu viajo tanto, tem o Porta Fora, é o meu programa de viagens, lá no Porta dos Fundos, que virou um portal. Eu e Rosana Herman, a gente tem um portal de viagens pra quem quiser viajar, quem quiser se informar. A gente descreve todas as nossas viagens, colocamos lá foto, vídeo, e tem os programas do Porta Fora. São mais de 40 programas falando sobre vários lugares que a gente gravou e lançou a 4ª temporada esse ano. Quem tiver curiosidade de gostar de viajar, entra lá, portafora.com.br. Fábio, liga pra Tatá aí, não precisa, ou agora ou depois, fala pra ela vir ao Morning. A gente tem tentado, né, Edgar, trazer a Tatá Werneck aqui. A gente queria muito ela falou que vier. vem, ela falou que vem. Você não vai resistir a esse approach delicado, sensível, discreto. Agora ela não vai conseguir vir, nunca ela tá gravando a novela, mas ela depois, quando terminar lá em outubro, ela vem, ela vai em tudo. Até aqui ela pode vir. Até aqui ela vem, imagina. Porchat, sorte pra você, queridão.
Brigadão, viu? Brigadíssimo todo mundo. Ó, hoje tem programa do Porchat. Segunda, quinta-feira, meia-noite e 15 na Record TV. Liga lá que hoje tem Jojo Todinho. A gente fez o maior que tiro foi esse da história. Toda a plateia caiu no chão morta, inclusive idosas. Foi bem divertido. Segunda, quinta, meia-noite e 15. E papo de segunda toda segunda-feira, 10h30 da noite no GNT. Quem dá a hora certa do nosso Adorei o cabelo do Fábio Porchat. Tá uma loucura. Maravilhoso. Tá o tom bom, né, Gabi? Não, você tá arrasando, querido. Parabéns. Obrigado. 11h22, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.